E para conversar comigo sobre esse depoimento, eu chamo Soane Guerreiro, que acompanhou tudo, vai trazer todas as informações. Soane, muito obrigado pela gentileza, mais uma vez, aqui com a gente. O que é que você nos conta? Oi, Léo, boa tarde para você, para quem nos acompanha no Poder Expresso. Eu falo aqui de frente da sede da Polícia Federal em Brasília, onde ocorreram vários depoimentos ao longo da tarde de hoje. Esses depoimentos foram marcados para as 14h30, todos ali no mesmo horário, seja aqui em Brasília, como também em outros estados pelo país. Ao todo foram 24 depoimentos e eles foram marcados para o mesmo horário justamente por uma estratégia da PF que queria evitar que ocorresse ali versões que pudessem ser parecidas, né, entre os investigados. E por isso, então, a PF decidiu fazer no mesmo horário, fazer no mesmo dia, para evitar que essas versões pudessem, em algum momento ali, né, para que elas pudessem ser confrontadas posteriormente, né? Só que o que aconteceu, Léo? Vários investigados que vieram depor, né, nesta tarde, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, decidiram ficar calados, exercer o direito constitucional de não constituir ali provas contra si mesmo e por isso decidiram então ficar calados. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem a confirmação também de outras pessoas que vieram, né, nesta tarde aqui em Brasília, entre elas, né, o ex-ministro e que fez parte também da chapa presidencial, juntamente com Bolsonaro, Braga Neto, ficou calado também durante o depoimento. Tivemos a confirmação de que o general Augusto Heleno também ficou calado, entre outros. Tivemos também a confirmação por parte do advogado do ex-ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência, Mário Fernandes, que também ficou calado. Alguns advogados falaram com a gente aqui na saída da Polícia Federal, entre eles a defesa de Bolsonaro. Não sei se vocês chegaram aí, né, a separar algum trecho dessa fala, Léo, mas em resumo, os advogados de Bolsonaro, tanto o Paulo Cunha Bueno quanto o Fábio Weingarten, falaram com a imprensa, disseram que Bolsonaro decidiu ficar calado por uma orientação ali da defesa. E por quê, né, Léo? Eles não tiveram acesso a tudo que eles pediram ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, eles pediram ali tanto a delação de Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ele que prestou depoimento, fez ali uma delação premiada e também apresentou alguns documentos e outros documentos, entre eles gravações, conversas telefônicas, conversas de e-mail, a Polícia Federal teve acesso por meio de buscas e apreensões, e a esses materiais, esses investigados, inclusive Jair Bolsonaro, né, não tiveram acesso. E houve esse pedido por parte dos advogados, né, da defesa de Bolsonaro, de outras defesas, mas como eles não tiveram acesso, orientaram então alguns clientes, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ficarem calados ali durante, né, esse depoimento. A expectativa, né, agora a gente sabe, né, Léo, que ainda tem muita coisa acontecendo. Alguns desses depoentes não falaram, mas a gente tem a confirmação, né, de que Anderson Torres, que foi ex-ministro da Justiça, ele chegou a responder algumas perguntas. A defesa informou para a gente. Tivemos também há pouco um retorno da defesa do presidente do PL, o Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, de que ele também respondeu as perguntas, todas as perguntas que foram feitas, então, pelos investigadores aqui da Polícia Federal. Léo. Soane, a gente tem sim as declarações aqui, tanto da Gari quanto do Paulo, e aí vou colocar aqui para a gente ir comentando em cima das imagens. Vamos lá, pessoal? O presidente já saiu, fez uso do silêncio, conforme a defesa antecipou. Esse silêncio, quero deixar claro que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente-coronel Mauro Cid e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha um mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa,
qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como aliás ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semi-secreta. Muito bem, Sônia. Aí tem a declaração do Paulo Cunha Amador, a gente também tem, né, dessa dupla de advogados aqui, o Van Garden e o Paulo Cunha Amador, e eles batem muito nessa tecla de que a investigação é secreta. Ele fala agora que a investigação é semi-secreta. De qualquer forma, Bolsonaro passou muito pouco tempo e acaba saindo, né? Exatamente, Léo. Bolsonaro passou aí menos de 30 minutos aqui, né, na sede da Polícia Federal em Brasília. Ele chegou 2h20 da tarde, o depoimento estava marcado para as 2h30 e ele saiu ali um pouco antes de 10 para as 13. Então ele ficou aqui, né, um pouco menos de 3 horas. A gente falou com alguns advogados aqui na saída, né, de alguns desses investigados que iriam depor hoje, e vários disseram que o procedimento ali foi protocolar, né? Eles chegaram já com essa orientação de não depor, e aí assinaram ali um documento, né, afirmando que eles não iriam então exercer esse direito, né, de ficar em silêncio, e pouco depois saíram. Isso aconteceu com Bolsonaro e com vários outros também que vieram aqui, né, para a sede da PF para depor. E aí, né, Léo, além disso, só para a gente explicar um pouquinho, né, em relação a essa operação, esses depoimentos fazem parte dessa operação da PF chamada Tempus Veritatis, que foi deflagrada há 2 semanas e que investiga uma suposta tentativa por parte de Bolsonaro e de aliados de Bolsonaro para que ele continuasse no poder mesmo se perdesse ali as eleições. E também investiga uma tentativa de disseminação de notícias falsas sobre o sistema de votação do país. Então, a PF investiga, né, essa tentativa aí, suposta tentativa de golpe de Estado, e por isso, então, chamou nessas pessoas para prestarem esses depoimentos ao longo desta quinta-feira. No total, foram 24 depoimentos, sendo 14 aqui na capital federal, em Brasília, e outros espalhados aí por pelo menos 5 estados. E aí,